Boa noite. Vamos dar continuidade, né, o nosso conteúdo de cuidados com pacientes graves. Estávamos vendo como que faz para a gente instalar, né, os cuidados de enfermagem para instalar o respirador. Tá? Então a gente viu alguns já, né? Vamos ver mais, que temos que testar se o aquecedor do umidificador se está funcionando. O umidificador, vocês sabem o que é, que eu já falei para vocês, que é aquele frasco que fica abaixo do cilindro de oxigênio que umidifica o ar que é ofertado para o paciente entubado ou o paciente que está com oferta de ventilação mecânica, né? A ventilação mecânica é um oxigênio, né? O oxigênio artificial, que não é o nosso oxigênio. Conectar o circuito na cânula endotraqueal ou traqueostomia. Conectar com látex, conecta direto na cânula, tá? A cânula é nada mais do que o tubo, né? O tubo orotraqueal, certo? Observar o aumento e diminuição da fase de platô, se está indo bem esse ar, tá? Para o paciente. A nossa atribuição é realizar esses testes, mas quem é o mentor que fica nos orientando é o médico cirurgião ou o médico anestesista, tá? Realizar coleta de gasometria, depende da instituição, porque tem instituição que não tem o aparelho de gasometria geralmente é uma comodata. O que é comodata, gente? É uma parceria que faz com os laboratórios, deixa o aparelho lá, a quantidade de exames realizados é repassado esse valor para a unidade. Então, esse aparelho de gasometria é de suma importância para verificar os parâmetros metabólico e respiratório do paciente. Então, gasometria, parâmetro respiratório e parâmetro metabólico, tá? Observar sincronismo entre o respirador e o paciente, se está tendo essa sincronia, tá? Trocar circuito a cada 7 dias ou quando necessário. Usar circuito de ventilador esterilizado ou submetido à desinfecção de alto nível. Então, aquelas traqueias, todo aquele circuito tem que ser esterilizado, ou se não for para autoclave, que a maioria não pode ser autoclavada, mas nós temos o material, né, os químicos, que realizamos a esterilização química, tá? Que vocês até irão ver, né, na disciplina que nós iniciamos e não terminamos, que é centro cirúrgico e CME, que vocês vão entender tudo sobre esterilização, tá? Fixar a cânula adequadamente com a colocação de cadarço ou adesivo colante, que é o esparadrapo. Mobilizar a posição da cânula orotraqueal. Realizar a ausculta pulmonar antes e depois de aspirar. Verificar o padrão respiratório, observando simetria da caixa torácica e expansão da mesma. Monitorizar adequadamente o paciente, ficar atento quanto ao nível de água do umidificador e a temperatura entre 30 e 32 graus. Tá? Nós havíamos falado dessa parte também. Desprezar a água de condensação do circuito, se vai ficar aquela água suada, tá? Cuidado ao mobilizar o paciente. Atentar para o uso do filtro higroscópico, tá? Porque tem um filtro, inclusive agora, para o Covid, nós não podemos entubar nenhum paciente se não tiver um filtro, tá? Controlar o monitor a pressão do cuff. O que é o cuff? Aquele dispositivo que colocamos o ar da seringa para segurar lá na traqueia o tubo, tá? Depois que coloca e que segura. Aspirar secreção traqueal quando necessário é uma atribuição da enfermagem, tanto do técnico de enfermagem quanto do enfermeiro. A aspiração dos pacientes, tá? Manter cabeça elevada a 30 graus e atentar no paciente neurológico, tá? Se for um paciente com distúrbio neurológico, aqui tá, gente, tá vendo? Aqui todo suado. Tudo isso nós temos que atentar. Aqui tá a traqueia, tá? Do respirador. Tem esses conectores. Aqui é o látex que eu falei para vocês. O ar passa aqui e vai lá pro pulmão do paciente,
faz todo o circuito e faz toda a respiração artificial. Por isso nós chamamos de ventilação mecânica, tá? Cuidados de enfermagem em pacientes sob ventilação mecânica. Manter comunicação com o paciente, ficar monitorando o tempo todo. Desenvolver protocolo para verificação da rede de gás e parte elétrica. Protocolo manutenção trimestral do ventilador. Isso também é uma atribuição nossa, esse checklist, essa manutenção, tá? Desmame da ventilação mecânica 24 horas. Iniciado quando o paciente mantém estabilidade clínica, hemodinâmica, funcional, respiratória e gasometria. Então, gente, o desmame não pode retirar o tubo do nada. Tem que seguir isso. Esses parâmetros é atribuição do médico, mas nós da enfermagem seguimos o tempo todo. Nós trabalhamos junto, né? Hemodinâmica, funcional, respiratória e gasometria. Observar o nível de consciência e colaboração do paciente. Nós pregamos a escala de Como de Glasgow também nesse momento. E o exame físico também nos mostra esta consciência deste paciente. Avaliar gasometria e padrão respiratório, tá? Então a gasometria é de suma importância. Quem tiver a curiosidade pode até realizar uma pesquisa sobre a gasometria, o aparelho de gasometria, tá? Extubação, técnicas de desmame. Extubação direta, que é extubação? Retirada do tubo, tá? Tubo, conexão do tubo traqueal à fonte de O2, CPAP, PSV, ventilação por pressão de suporte, 7 centímetros de água, tá? Então isso aí é na hora de extubar o paciente. Cuidado na extubação, na retirada do tubo, tá? Extubação é retirada do tubo. Também tem protocolo, também tem parâmetros a seguir. Explicar o procedimento ao paciente, suspender dieta enteral, tá? Se tem dieta enteral tem que suspender, porque esse paciente pode vomitar, né, na hora que retira. Manter cabeceira a 45 graus, aspirar tráqueo naso-oral, tá? Material adequado para oxigenoterapia. Verificar frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação de 15 em 15 minutos nas 2 primeiras horas após essa extubação, tá? E a gasometria também é de suma importância na hora, né, para realizar essa extubação. Principais diagnósticos de enfermagem. Risco na aspiração, temos que ter cuidado na aspiração, é uma atribuição nossa da enfermagem, mas temos que ter critério e cuidados na hora da aspiração. Risco para resposta disfuncional a desmame ventilatório. Comunicação verbal prejudicada, né, se o paciente não está comunicando. Ansiedade, mucosa oral alterada, fica aquela mucosa seca, às vezes com algum ferimento, né, em relação na hora da intubação. Tá? Então, esses são os principais diagnósticos de enfermagem na hora na extubação. Fonte de O2, né? Catéter nasal, tá? Fluxo, né? De 1 a 5, 21 a 40% litros por minuto. Fluxo de FO2, né? Máscara facial, 5 a 10 litros. Então, com a máscara é 5 a 10. Com o catéter, também é uma revisão. Eu já havia falado. Catéter nasal, que é o catéter tipo óculos. 1 a 5 litros no máximo. Até o mais indicativo a gente coloca muito de 1 a 3. Por quê? Resseca a mucosa nasal. Tem várias efeitos que pode alterar a mucosa do paciente. 5 a 10, máscara facial. O que é a máscara facial? É a máscara mesmo que acopla no rosto do paciente. Fonte de O2, máscara de Venturi, cor, fluxo e O2. Azul, 31 por minuto, 24%. Gente, vamos corrigir aqui, ó, na cor azul, 3 litros por minuto, 24% de oxigênio, tá? Amarelo, 6 litros por minuto, 28%. Branco, 8 litros por minuto, 31%. Verde, 12 litros por minuto, 35%. Rosa,
15 litros por minuto, 40%. Laranja, 15 litros por minuto, 50%. Isso aqui é a máscara de Venturi, tá? Vocês vão ver que lá na conexão dela tem a cor azul, amarelo, branco, verde, rosa e laranja. Então, cada cor é uma oferta, tá? E vai até 15 litros, tá? Que é um total de 50% de O2. Passando disso aqui, tem que entubar o paciente. Se estiver nesses litros e o paciente ainda saturando baixo, evolui para intubação, certo? Fonte de O2, gerador de fluxo, 100%, né, de litros por minuto, FO2 33 a 100%. Tá? Aqui tá, né, o local que onde conecta, né, para ofertar o oxigênio. Tamanhos de canos de criança menor de 8 anos, tá? RN, 4 kg, 2,5, tá? É importante vocês entenderem o que é a cânula. É o tubo, gente, é o tubo orotraqueal. 1 a 6 vezes, 3,5, 4 a 6 kg. 7 a 12 meses, 4, né? O diâmetro de 4 é de 6 a 9 kg. Então, são as numeração. Gente, aqui é as numeração da cânula, tá? O adulto, nós usamos de 7 para frente, 7,5, 8 e 9. Criança, RM, né? Até 4 kg, 2,5. De 1 ano a 6 meses, de 4 a 6 quilos, 3,5, tá? Não tem COF, tá, gente? Não tem COF. Idade também, né? E uma informação que não tem COF, não tem aquele balãozinho que insufla. Então, nas crianças, né, nas cânulas menor de 8 anos, não tem o COF, tá? Então, de 1 ano, que é 9 a 11 quilos, 4,5 milímetros. 2 anos, 11 a 14 quilos, 5 milímetros, tá? De 3 a 4 anos, que vai até 16 quilos, 5,5 milímetros. E todas essas não tem COF, tá? 5 a 6 anos, chegou um paciente vítima de afogamento, precisa de entubar. Ele tem 16 quilos, a cânula é 6,5, tá? Então é sem COF, tá bom? É só para vocês entenderem estes tamanhos. Tamanho de cânulas, crianças maiores de 9 anos e adulto. De 9 a 13 anos, que vai até 45 quilos, já é a 7, tá? Então, tem adulto de 45 quilos, né? Por isso que a gente usa a 7 também no adulto. Essa sim tem o COF, que é o balãozinho que para segurar lá na traqueia. Adolescentes até 46 quilos, de 7 a 8. Mulher adulta, 7 a 8. Homem adulto, 7,5 a 8,5, tá? Só para vocês entenderem a numeração dos tubos. Equipamento de assistência ventilatória. Embora a maior parte da assistência de enfermagem esteja centrada no cuidado direto ao paciente, vale ressaltar que também é de responsabilidade dessa equipe o cuidado com os materiais usados no circuito respiratório. O que eu falei para vocês, temos que realizar o checklist todos os dias das unidades de reanimação. Tem um documento lá que nós chamamos de checklist, tá? Vocês terão que interagir com este documento, porque todos usou uma cânula número 7, tem que realizar a reposição dessa cânula, tá? Então tem que ficar tudo muito bem alinhado naquela instituição, naquela sala de reanimação ou naquela UTI, naquela unidade de terapia intensiva, tá? Porque na hora que vai entubar um paciente é caso de urgência, é caso de emergência. Então, temos que ter tudo o tempo e a hora e da maneira correta para realizar o procedimento. Equipamento de assistência ventilatória. Proceder desmonte do circuito de forma que a maioria dos seus componentes possam ser submersos em solução enzimática. Solução enzimática é o detergente enzimático que ele limpa profundamente os materiais, tá? Os insumos. Enxaguá-los com água corrente, secá-los com compressa limpa. Compressa limpa, né? Encaminhá-lo para os processamentos de desinfecção ou esterilização de acordo com as rotinas da instituição, tá? Então, isso
é de acordo, né, com a rotina do local que nós atuamos, que nós trabalhamos, tá? Porém, é de atribuição da enfermagem esses equipamentos de assistência ventilatória. Vamos dar no intervalo, né? Daqui um pouquinho a gente retorna com o segundo momento da nossa aula, ok?